Lucas capítulo 2, versículo 1 a 18. Diz assim a Escritura Sagrada: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José, e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Louvado seja o nome do Senhor. Nós conhecemos esse texto, fala do nascimento de Jesus e, consequentemente, agora da inauguração do reino de Deus para com os homens. Ele vem numa proposta de trazer para nós as boas novas que o próprio Deus fez questão de deixar claro para aqueles pastores que estavam no campo, que havia já ocorrido agora. Ele estava entre nós, o Deus, o Emanuel, está conosco, e agora nós poderíamos glorificar a Deus e ter uma esperança. E o que eu quero partilhar com vocês nessa noite tem a ver com como é que Jesus ele estabelece o seu reino, como é que ele vai realizar a implantação do seu reino, e tem um paralelo que eu quero ir fazendo com o nosso modo de vida, quem sabe com as ansiedades, com as solicitudes que a vida acabam nos fomentando, e que a gente desenvolve ansiedades. A gente começa a ficar inquieto com algumas coisas, e lendo mais a miúde esse texto, eu vi como é que Jesus, sendo Ele Deus, pôde ou se comportou e pode servir para nós como exemplo, para que a gente aprenda a administrar melhor essas inquietudes da nossa vida. Sabe aquela coisa assim de um exagero na preocupação, de temores que nós nem deveríamos ter, de preocupações excessivas que nós, na verdade, nem deveríamos ter. E é com Jesus nessa noite, nesse texto bíblico, que eu quero extrair algumas lições para aplicar na nossa vida. Primeiro, que é prometido o Messias, todos sabemos, e agora Jesus ele vem e nasce um rei. É esperado um rei. E me chama a atenção que nesse texto, o nascimento desse rei, ele vai se dar, na verdade, de um modo muito simples, de um modo pobre, vamos dizer assim. Ele nasce numa estribaria, porque os hotéis, a hospedaria estavam lotadas, e agora ele está num lugar que de fato nem era para receber seres humanos, mas eram para ser postos ali os animais. Ele nasce e é envolto em um pano e colocado num coxo, lugar onde se coloca comida para os animais, ou manjedoura em algumas traduções, e ele segue ali como a notícia da vez, da hora, é o nascimento do rei. E eu fico pensando que ele, sendo Deus,
Ele poderia, se ele quisesse, é óbvio, naquele dia, naquele momento, naquela hora exata, fazer com que houvesse lugar vago na hospedaria. Ele poderia, sim, fazer com que houvesse um hotel 5 estrelas na sua época e que pudesse receber. Ele poderia, se ele quisesse, inclusive, nascer em um castelo. Ele poderia nascer dentro de um domínio de um rei e sendo favorecido por esse rei. Mas o dono de todas as coisas, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que a palavra nos diz lá em Apocalipse, ele se encarna, ele revela-se nessa terra e ele vem como um rei, mas não nasce em um palácio, ele nasce num lugar muito simples. E me chama a atenção que quando os reis magos eles vão atrás desse rei que haveria de nascer, onde é que eles batem? Eles batem num palácio, porque nada mais lógico do que procurar um rei que havia nascido num palácio. Mas Herodes diz, não nasceu ninguém aqui, mas se vocês encontrarem onde está esse rei, vocês me avisem, para que eu possa também ir lá prestar a minha homenagem a ele. Lógico que sabemos, e a palavra diz, que Herodes queria de fato o mal desse rei que havia nascido. Mas os homens procuram num palácio e Jesus não está no palácio. Ele está num lugar muito simples, muito humilde, muito pobre. E às vezes nós, meus irmãos e irmãs, que cremos em Jesus, nós nos acostumamos a uma vida e queremos ter e queremos estar em lugares ou ter posse de coisas e lugares que representam status, que indica na verdade quem você é pelo que você pode ter, por onde você mora. É a melhor casa, o melhor acabamento, é o aparelho mais fino colocado. E Jesus, sendo ele criador de todas as coisas, ele não se preocupa com isso. Ele nasce num lugar pobre, num lugar onde as pessoas não colocariam seus filhos ou não dariam à luz. E eu extraio daqui a seguinte aplicação para mim e para a sua vida. Às vezes nós estamos tão ansiosos por aquilo que nós temos planejamento ou planos de conquistar. Às vezes a gente mal acaba de ter uma conquista e já estamos pensando na próxima conquista. E o Senhor, que é o Senhor de todas as coisas, ele não estava preocupado em demonstrar de fato que ele era o rei, ainda que ele era, de fato demonstrar através de um palácio, através de uma posse, que ele podia, apesar dele poder, ele não se preocupou com essas coisas. Ele me ensina uma grande lição, que eu e você precisamos nos acomodar nos quereres de Deus, na vontade de Deus. Eu preciso aquietar a minha alma e dizer assim, olha, aquilo que eu tenho como plano para a minha vida pode não ser o que Deus quer para mim e para você, e eu preciso começar a dizer, Senhor, eu quero o que o Senhor quer para mim. Talvez o que Deus quer para mim é uma choupana, talvez o que Deus quer para você é um barraquinho, talvez o que Deus quer para você é um lugar que você possa simplesmente estar protegido da garoa, da chuva, do sol, comer o seu pão com alegria, com paz, e essa seja a vontade de Deus. E se for essa a vontade de Deus, bendito seja o nome do Senhor e louvado seja Ele, porque se Ele, sendo o Senhor e Criador de todas as coisas, Ele nos dá um exemplo de profunda humildade, irmãos. Por que é que nós cristãos estamos sempre buscando coisas grandes, quando deveríamos dizer, Senhor, eu quero o que Tu queres para a minha vida? Quem sabe Deus quer coisas pequenas para você, e se Ele disser isso para você, você vai embora. Quem sabe Deus não vai fazer de você um grande empresário, não vai te dar uma mansão dos seus sonhos, e talvez se Ele deixar claro isso hoje, você abandona Jesus. Mas ele vem nessa palavra dizer o seguinte, olha, o que é mais importante para você? Porque o mais importante para Jesus não era demonstrar que ele era rei, o mais importante era estar no meio de nós, era promover para mim e para você a salvação. O mais importante não é o que eu tenho que indica quem eu sou, porque não indica. Na verdade, a minha posse não fala quem eu sou, a nota na faculdade não fala quem eu sou, o que eu tenho, o que eu ganho não fala o que eu sou. Na verdade, o que vai falar quem eu sou diante dele naquele dia é a fé nele, que diz a Bíblia que eu vou subir e encontrar o meu Senhor e Salvador. Aí vai dizer quem é e quem não é, quem serve e quem não serve. Ele é um rei que na manjedoura, naquela estribaria, não tinha a mão humana. Geralmente na Palestina, a cultura para a estribaria era um lugar assim feito com pedras, muito rústico, sem muito cuidado, sem muito toque da arquitetura humana, porque não era importante, afinal era para receber os animais, e é lá que Jesus está. E me chama a atenção que quando as pessoas vão ver a Jesus, elas não podem ficar encantadas com as colunas revestidas com pedras finas de mármore, elas não podem ficar encantadas com a arquitetura da época, porque a única coisa que de fato importava ali era aquele menino naquele coxo, que era para dar alimento para os animais
mais. A única coisa que chamava atenção ali não era a arquitetura humana, mas era a glória de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo. Às vezes nós estamos sendo confundidos e às vezes o evangelho está diluído dentro de nós. E nós estamos sendo levados a crer e a buscar algumas coisas que de fato não têm importância para Deus. O que o Senhor quer de mim e de você não é que nós busquemos as grandes catedrais e nem que a gente fique preocupado se tem luxo, se não tem, se é line race, se não é, se é mesa digital, não é. Isso para Deus é o de menos. O que Deus quer de mim e de você é que quando eu entre na choupana, no barraco, na catedral, no castelo, eu consiga enxergar a glória de Deus sem me preocupar com o toque da mão humana. Quando eu olho para Deus e me preocupo com a glória de Deus, meus irmãos, e eu vejo a Jesus, e era isso que eles foram lá. Eles não foram lá para saber como é que era a estribaria, eles foram lá para saber quem era o rei que havia nascido, e Jesus estava e está no meio de nós. Percebe? Eu vejo que há quadros complicadores hoje no Brasil. Talvez você não saiba, a ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, relatou uma pesquisa há pouco tempo. A depressão aumentou em 500%, o número de suicídio em 700%. Rio Grande do Sul tem uma cidade, se não me engano, Alfenas, 67 mil habitantes, 23 pontos. São pessoas que morrem por suicídio. As pessoas entram em depressão porque têm angústia, porque têm ansiedade. A ansiedade gera angústia. A ansiedade é querer, eu quero ter o material, eu quero ser, eu quero me relacionar. Frustrações no relacionamento, frustração numa conquista material, frustração numa carreira. E as pessoas começam a adoecer porque essas coisas vão sendo transferidas para a sua carne. E ela começa, então, mesmo sendo cristã, a entrar em um caminho que é complicado, porque não é o caminho proposto por Deus. O caminho proposto por Deus é simples e objetivo. Creia em mim, você será salvo. As demais coisas serão acrescentadas. E as demais coisas não é a BMW, nem a Mercedes-Benz, é Mateus 6,31, é o pão, a água, é o de vestir. São as coisas que mantêm a nossa vida, porque afinal a vida é mais importante do que as coisas, diz a palavra do Senhor. Entende? Ele está revelado no meio de nós. E Jesus é mais importante que qualquer outra coisa. Ele é mais importante, ele não está preocupado se você tem um anel de formatura, se você se formou na USP, na FGV, na FMU, para ele isso não importa. O que ele quer saber é se quando você vem até ele, e aí não se limita a entrar no templo, mas é entrar na presença dele, e entrar na presença dele a partir do momento que eu levanto, a hora que eu deito, na minha consciência racional, eu preciso estar em consideração que Deus existe, eu não preciso do kippah do judeu para lembrar que ele existe, porque o Espírito Santo habita na minha e na sua vida, ele está em nós, e é ele que me lembra a cada momento que o Senhor está no meio de nós, e agora é o que me interessa. Então o que não me interessa mais, hoje como cristão, não são os grandes congressos, não me interessa a fama, não interessa o status, não interessa se você vai ser conhecido ou não vai ser conhecido, não interessa se nós sejamos grandes homens de Deus, importa é ser salvo, é ser servo do Deus Altíssimo, enxergar a Jesus, que é a glória de Deus revelada em nós. Às vezes a gente se embaralha no meio do caminho porque a gente começa a perder tempo com outras coisas que não Jesus. E além de nascer num lugar que não era um lugar próprio para ter um rei e para nascer uma criança, outra coisa me intriga é por que é que Jesus não escolheu, ou por que Deus não escolheu uma família de classe média, média alta, ou de classe alta. Ele escolhe nascer na família de Maria e José. José era carpinteiro, não era uma família de grandes posses. Na verdade, não era assim significativo para a época a família de José. Muito menos a de Maria, mas Deus escolhe, e é lá que ele vai nascer. Uma família pobre. Ele não nasce na família de um rei, ele não é um conde, ele não nasce com prerrogativas rabínicas, mas ele tem a manifestação no meio do povo pobre, no meio da simplicidade. Há alguns que dizem que Jesus, ele olha só para o pobre, eu discordo. Jesus olha para todos, ele não quer que ninguém se perca, ele não quer nem que o rico se perca, nem que o pobre se perca, ele quer que todos se salvem. E a manifestação de Jesus em nascer é justamente porque ele vai mostrar para mim e para você que, olha, o mais importante não é a forma como vocês entendem ser, o mais importante não é a sua ótica de viver ou de ser nesse mundo, o mais importante é que vocês compreendam como é que eu, Senhor, olho as coisas e que vocês comecem a olhar com a minha ótica, com os meus olhos. Jesus quer que eu e você comecemos a olhar para estas coisas segundo a ótica dele, segundo os olhos de Jesus. Não é importante é importante crer que Jesus é o Senhor. Isso nos basta.
Isso é a revelação poderosa de Deus para mim e para a sua vida. A ausência da glória humana, o revelar visível de Deus na terra, através do seu Filho, vai agora dar esperança para nós, né? Às vezes nós inventamos muita coisa, irmão. O homem é mestre em inventar as coisas. A gente começa a inventar formas, né? Cadeiras para anjo, anéis e símbolos que na verdade vão remeter a um poder que na verdade a gente nem tem. Eu gosto de brincar que aquele que se acha muito poderoso, é só lembrar que uma desinteria acaba com você em 4, 5 dias. Você acabou aquele que acha que é alguém. Eu gosto de lembrar que aquilo que a gente não vê, que são os vírus, coloca a gente na cama por 7 dias, por 10 dias, né? A gripe, às vezes vem aí, pega você e fica lá, e não adianta querer acelerar com remédio, tem um período de cura. E aí essas coisas, elas existem para nós nos lembrarmos que somos humanos, e sendo humano, a gente precisa depender e crer nele que é divino, nele que sabe todas as coisas, nele que é o Senhor da minha e da sua vida. E aí quando a gente entende isso, quando essas coisas são internalizadas na nossa vida, a gente começa a agir um pouquinho mais humilde, a gente começa a olhar para Jesus e dizer assim, verdadeiramente, o que mais importa na minha vida não é o palácio. O que mais importa é ter o Filho de Deus na minha vida. Você tem um Filho de Deus na sua vida? Se você tem, você já tem o que é mais importante para a sua vida, meu irmão, minha irmã. A segunda coisa que eu observo no texto é que ele se encarna e revela-se no meio do seu povo, no meio dos homens da raça humana. E ele, um rei criador, se faz agora como criatura. Ele nasce, né? Eu fico imaginando o nascimento de Jesus. E Jesus, ele vai passar pelas fases do desenvolvimento da criança, do adolescente, do jovem. Ele vai passar por todo esse processo que ele mesmo criou, que ele mesmo instituiu. E Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7, e diz assim a palavra do Senhor sobre essa coisa de se esvaziar. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele vem, irmãos, e me chama a atenção algumas coisas na Escritura acerca do poderio de Jesus, da divindade de Jesus. É que Jesus poderia matar e não matou, Jesus poderia julgar e não julgou. Ele mantém um posicionamento de igual para igual. Jesus chocava porque Jesus ele agia como se fosse mais um. Ele pergunta para os seus próprios discípulos e eles dizem assim, uns estão dizendo que tu é um profeta, outros dizem que tu é Jeremias, tu és Elias, e vocês quem é que diz que eu sou? E ninguém foi capaz de responder, a não ser Pedro, que recebe uma revelação e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não ficava dizendo, ele não ficava se promovendo. Quando Jesus fazia a cura, geralmente ele dizia assim, conta a ninguém. Vai, não diz a ninguém. Quando as pessoas diziam assim, é verdade que você é o Messias esperado? Ele dizia assim, você está dizendo. Quando Pôncio Pilatos falou assim, você sabe que estão falando que você é o rei aí dos judeus, que você é o Messias? Você é isso mesmo? Ele falou, não sei, você eu disse. Ele não fazia propaganda, né? Diferente de nós, às vezes uma igreja com 1000 pessoas, uma é curada, aí bate a propaganda, o marketing o ano inteiro daquela, uma única cura. Jesus curou um monte, e ele não ficava dizendo, eu curei, eu fiz, não. Jesus esvazia-se de si, e ele nos ensina uma lição, irmãos, que nós não podemos ter exacerbado na nossa vida, exagerado, aquela coisa de querer mostrar que somos, né? Às vezes eu conheci uma pessoa que não podia, mas se endividava para mostrar que era, que tinha. Às vezes a pessoa não tem de fato aquele conhecimento que diz que tem, mas ele tem que mostrar que tem. Às vezes nós temos a necessidade de mostrar, eu sou da família tal, eu sou parente do prefeito, do governador. Para Deus não quer dizer nada. Se o Deus criador de todas as coisas, meu irmão, ele veio nessa terra e ele agiu como um de nós. Ele comeu, ele dormiu, ele caminhou. Ele poderia fazer, uma vez o discípulo falou assim, alguém xingou Jesus ou injuriou Jesus. E aí Pedrão vem e fala, se eu quiser, eu passo a espada neles. Aí o Senhor falou assim, rapaz, se eu quisesse, eu oraria ao Pai agora, ele mandaria uma legião de anjos. Quando ele está lá diante do túmulo de Lázaro também, olha a oração que Jesus faz. Ele olha para o céu e diz assim, Pai, eu sei que tu me ouves, mas é para que estes creiam, ou seja, não era para a promoção dele, é para gerar fé nos que estavam lá. Senhor, ele diz assim, Lázaro sai para fora, e diz que aquela multidão que viu Lázaro 4 dias morto sair para fora, creu
que de fato Jesus é o Senhor. Acredita, percebe isso? A proposta dele não era de autopromoção, a proposta dele era de esvaziar-se a si mesmo. Tudo aquilo que eu procuro para o meu próprio deleite, a Bíblia diz que geralmente a gente não é respondido por Deus e atendido. Mas quando eu peço algo para Deus que inclui o querer de Deus e não o meu querer, quando os pedidos que eu faço para Deus não contemplam só o meu umbigo, mas contemplam o plano maior de Deus, os propósitos de Deus, aí o Senhor nos ouve e as promessas e os propósitos e as orações são atendidas, porque a Deus importa cumprir o plano dele na minha vida e não o seu ou o meu plano. Ele é o rei, ele é o criador, mas agora ele se porta como um deles. Ele não ficava dizendo assim, olha, aliás, quando falaram de Jesus, e quando Jesus está lá no templo falando ainda adolescente para jovem, falaram assim, quem é esse menino aí falando essas coisas que surpreendem? Aí falou assim, esse menino aí, ele é o... Eu acho que ele é filho daquele cara lá, do cara que faz móveis lá, do carpinteiro. Como que é? Não é filho de José. Não é possível que ele é filho de José. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem essa necessidade de, olha, eu sou da família tal, sou parente de fulano de tal. E o Senhor está dizendo assim, ó, se preocupa menos em querer mostrar quem você é e nos preocupemos mais em mostrar quem Ele é na minha e na sua vida. Para mim não importa que eu faça o status que eu tenho, importa que Ele seja glorificado. A gente canta isso exaustivamente, né? Que Ele cresça, diminui, coisa e tal. Que isso seja verdade na nossa vida. Que importa que as pessoas lembrem de Cristo, que não lembrem de nós, que Cristo cresça, que nós diminuamos, que Ele seja exaltado, que nós sejamos diminuídos, que toda a glória seja para Ele, porque não há outro motivo, outra razão de ser para o cristianismo e para os cristãos na terra, que não render glorificação ao nome do Senhor. Você acredita nisso, meu irmão? Jesus não usa da prerrogativa, ele não tinha sido contaminado pela soberba humana, e Jesus era conhecido como filho do carpinteiro, e logo ele era chamado de aprendiz de carpinteiro. Jesus não ostentava a sua forma divina, e ele chega numa cidade e falaram para Jesus assim, Jesus, é assim, a gente quer crer que o Senhor é o Messias, só se eu fazer assim um milagre, 2 aí, que a gente vai acreditar. E Jesus falou, não vou fazer nada disso não. Não vou fazer. Às vezes quando alguém provoca a gente, você não é capaz. Eu vou mostrar que eu sou. Olha a soberba subindo. E a gente deveria dizer assim, meu irmão, não sou capaz mesmo não, mas capaz é Deus, bom é Deus, quem pode é Deus, quem faz é Deus, entende? Ele disse assim, não vou fazer milagre nenhum não, nenhum sinal vos será dado a não ser do profeta Jonas, eu não vou fazer coisa alguma aqui. Jesus não estava preocupado em mostrar que ele era Deus, Jesus estava preocupado em nos ensinar lições que deveria ir por toda a nossa vida, que quando nós nos relacionamos, a gente precisa olhar para o outro, olhar para nós e não ver uma diferença assim hierárquica, sabe? E não ver que a gente está num grau maior. Eu tenho um colega que ele foi para a igreja, se converteu, e aí ele foi posto numa livraria da igreja para vender lá os trem lá da igreja, os livros, e chegou um outro empresário, ele é empresário também, o outro empresário pediu aquele livro, esse tal, e ele contando para mim, falou assim, ele me chama de Rony, ele falou, Rony, o cara pediu os livros, eu somei para o irmão, rapaz, fui falar o preço para o irmão falou para mim, irmão, não estou perguntando quanto é, estou falando que eu vou levar, e já dei o cartão para ele ficou tiririca com o irmão. Aí ele falou, o cara todo arrogante, né? Eu fiquei pensando, às vezes a gente é arrogante, entendeu? E aí quando o outro a gente vê a arrogância do outro, mas não vê a própria arrogância. Às vezes a gente enxerga o arrogante, pois esse cara é muito metido, mas a gente não enxerga a nossa metidez. A gente enxerga que o outro é muito, pois esse cara quer ser o bom, mas a gente não enxerga que a gente também quer ser o bom. E aí Jesus dá uma lição, irmão, que isso aqui arrebenta o cara. Ele diz assim, eu não sou, vocês estão dizendo que eu sou, só sei que eu vim para fazer a vontade do meu Pai. O jovem rico chega até Jesus, né, cheio de 9 horas, dizendo assim, Senhor, o que é que eu faço? Tal. O cara já vem com soberbo, como dizendo assim, ele vai falar que é os mandamentos, eu tiro de letra. Ele disse assim, o que é que eu faço para herdar o reino do céu? E Jesus falou, você não conhece aí? Cumpre os mandamentos. Isso aí eu já faço. Eu estou bonito na fita. Aí Jesus pegou, porque Jesus conhece a nossa ferida. O calcanhar de Aquiles eu não conheço o teu, você não conhece o meu, mas Jesus conhece. E ele toca lá o dedo na ferida. Tá bom, falta uma coisa para você. O que é que falta? Vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. O cara não gostou de Jesus. Falou assim, esse homem, vejo que esse homem não é o Messias.
Como é que pode o Messias mandar eu fazer uma coisa dessa? Geralmente é assim, irmãos. Tem cristão que ele é bitolado, né? Quando é para a bênção dele, quando é para a exaltação dele, é de Deus. Quando é exortação, isso não foi de Deus. Quando é Deus puxando a orelha, Deus não falou comigo hoje. Pode ser que Deus está falando puxando a orelha. E as bênçãos todas que você acreditou, Deus não falou. Né? Elias estava lá, veio o trovão, terremoto, pensou que era Deus, não era Deus. Na brisa ele foi lá todo sem graça, puxando lá sua capinha, e Deus vem e fala com ele. Temos que ter cuidado, porque Deus se revela onde a gente não espera. Deus fala de uma forma que às vezes a gente nem acredita que é Deus que está falando. Deus trata de um jeito que às vezes a gente diz assim, isso é Deus coisa nenhuma. Cuidado, porque Deus trata de formas que nos surpreende. Deus fala com a gente nos mínimos detalhes. Uma vez eu estava indo na Câmara de Diadema, e aí eu tinha resolvido alguma coisa da igreja lá, e tinha tempo sobrando, e estava um quebra-pau no plenário lá dos vereadores. Aí eu ouvi aquele barulho, eu falei assim comigo, pensei, eu falei, eu vou sentar ali e ouvir como é que esses caras fazem, tá? Que briga é dessa aí? E eu estou indo na direção lá da Câmara, do plenário, aí tinha um morador de rua, todo sujo, mulambento assim, um senhor alto, veio na minha direção, parou na minha frente, pôs o dedo assim e falou, não vos assentei na roda dos escarnecedores. Eu tremi todo, irmão, falei, misericórdia. Aí eu fiquei todo, eu olhei assim, eu entendi, sabe? Eu entendi, e o homem passou por mim e foi embora. Pergunta se eu fui para o plenário. Fui nada, eu não conseguia chegar lá, me deu uma tremedeira, irmão, eu falei, então percebe, Deus fala de modo e da forma e usa quem Ele quer. Cuidado com os métodos, cuidado com a caixinha que a gente amolda ou tenta moldar Deus, porque Deus, Ele fala como Ele quer, gente. Ele usa um Balaão, usa a jumenta, né? Eu fico imaginando até a jumenta falando, né? Que coisa estranha, hein? Acho que Balaão falou, eu estou em baixa mesmo, a jumenta tem que falar, cara. Às vezes Deus está usando jumentas hoje, porque Deus já usou o pastor, Deus já usou o pregador, mas você é teimoso, você é teimosa. Fica vindo na igreja perguntando a mesma coisa para Deus. Agora eu não sei se eu estou na carne ou no espírito. Se for na carne, você rejeita. Se for no espírito, pega que é tua, Tafarel. Talvez você fica perguntando para Deus e Deus está tratando com você já tem esse ano todo. E você não crê porque é o pastor que falou, porque é o obreiro que pregou, e o Senhor manda dizer assim, deixa de ser teimosa, deixa de ser teimoso, porque a sua teimosia só te faz sofrer, e eu quero que você tenha paz, que você seja abençoada, que você seja abençoado. Percebe, irmãos? Diz para o seu outro irmão de cadeira, eu não digo essas coisas não, mas hoje eu vou dizer porque eu estou enjoado. Fala para o teu irmão de cadeira, deixa de ser teimoso, meu. Assim Jesus, irmãos, Ele não ostentava a forma divina, né? E Ele vai instalando o seu reino. Ele não diz que é. O povo estava numa expectativa danada. Às vezes cria expectativa, né? Só para ir para o próximo tópico, eu lembrei de uma coisa que vale a pena citar. Uma vez eu fui para Teófilo Otoni, e eu peguei o avião aqui e desci em Governador Valadares, e aí o pastor regional de lá foi com uma pessoa da polícia militar lá, foi uma turma fardada lá me buscar, achei que ia ser preso. E aí chegaram lá no aeroporto, né? E eu estou com a minha mochilinha, tênis, jeans, camiseta. Aí eu desço assim, o pastor regional falou para o irmão da polícia, falou assim, o nosso bispo lá. E aí ele disse que o irmão olhou e falou, não estou vendo não, naquela ali, ó, da mochila. E disse que ele olhou, aquele da mochila de jeans e camiseta. Falou, ele que é o nosso bispo. Aí disse que o cara ficou assim, meio, sabe, aquela cara de decepção, né? Aí eu cheguei perto dele assim, Pai do Senhor. Ele falou, bispo, falei que você é o bispo. Ele ficou, não, né? Não é, porque isso é diferente, né? Eu falei, rapaz, desculpa, eu esqueci de trazer o gorrinho vermelho. Eu vou botar, a próxima vez identifica. Eu acho que às vezes nós estamos muito mais querendo ser completado por ideologias que a gente produz acerca de outros, do que, de fato, do que nós somos e do que Deus é. Eu fui daqui para o norte, não, o Cis me chamar Natal de norte. Lá para Rio Grande do Norte, e eu fui com uma dúvida na cabeça, por que Davi passou tudo aquilo, por que Deus aceitou Davi, rejeitou Saul, Davi errou mais que Saul, e fiquei naquele conflito, e lá uma menina pegou o microfone assim, eu que estudo, que leio Bíblia, que tudo, a menina pegou o microfone assim, despretensiosamente, falou, irmãos, sabe por quê? Deus amou Davi, rejeitou Saul, eu falei, não é possível que eu estou estudando esse trem há tempo e essa menina vai falar assim, que é simplicidade. Ela falou assim, porque Davi sabia quem ele era e sabia quem Deus era. Aí eu falei, como eu sou burro, mas é isso aí, cara.
Às vezes a gente deposita expectativa demais em alguém, em coisas, em processos, em sistemas, em promessas. E eu preciso depositar minha esperança sempre naquele que a Bíblia diz que é infalível. Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí ele continua instalando o seu reino. E o início do reino de Jesus vai se dar também de uma outra forma estranha. Porque o anjo vai lá onde estão os pastores, né? Por que é que os anjos não foram anunciar para os reis, para os príncipes, né, meu? Para os caras importantes, para os advogados, cara. Ele vai para os pastores, meu. Pastor não era uma raça assim muito bem vista, não. Ninguém queria muito ser estranho, não. Ficava lá. E os anjos vão lá anunciar para ele. Jesus, irmãos, ele demonstra que a gente corre o risco de procurar o reino onde ele não existe. E eu tenho que estar preocupado com isso. Em Lucas 17, versículos 20 e 21, ele diz assim, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está. Porque o reino de Deus está entre vocês. Os caras não entendiam. Às vezes a gente está procurando. Eu, quando era mais novo na fé, eu ficava nessa coisa. Tinha um dia que a igreja, assim, o culto estava meio lento. Aí eu achava que o pastor não estava pregando muito bem. Eu ia buscar a palavra em outra igreja, né? É aqueles crentes que vivem atrás de movimento. Sabe como que é? Vou buscar Deus falar comigo. Como se Deus não falasse com ele na igreja onde ele congrega. Mas quando eu era novo na fé, né? Hoje eu não. Se você é novo na fé e está assim, o problema é seu. Você vai chegar onde eu cheguei também. Cada um passa pela sua fase. Não pode pular fase. A criança vai crescendo, né? Adolescente, jovem, até adulto. Não fica nervoso não, porque eu passei por isso, você também tem que passar, varão. Você quer pular agora em cima da minha experiência? Vigia. Aí eu ficava assim, pulando de galho em galho, ia lá, buscava Deus aqui, esse negócio é confuso. E os fariseus ficavam dizendo assim, onde é que está? Aí Jesus falou, meu, vocês não estão entendendo nada. Já está no meio de vocês, vocês não entenderam ainda. Às vezes, a nossa expectativa de busca de Deus está amparada ou depositada em coisas que Deus está longe dali. Está longe dali. Ele diz em Isaías capítulo 9, versículo 6 também, acerca dele, né, de quem é ele, porque eles não entendiam ainda quem era ele, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. A boa vontade de Deus é revelada aos homens através da vinda de Jesus entre nós para nos salvar. Né? Tem gente que diz assim, a boas novas, sabe o que é? Que você vai, sua empresa que está quebrando não vai quebrar mais. Que boa nova mais pobre, meu. Quando Marcos usa a questão do evangelho das boas novas, ele vai usar uma palavra que já era usada, na verdade, quando o imperador vencia, o camarada voltava para o império lá, o fofoqueiro, né, que eu chamo de fofoqueiro, o cara que anuncia a vitória, ele já vinha dizendo, o imperador venceu mais um, não era o que ia acontecer, já foi, já era consumado. Essas boas novas, na verdade, não é expectativa futura, já aconteceu, Jesus já venceu, irmão, ele já ressuscitou, ele está nos esperando para aquele dia, ponto final. Eu não estou aqui crendo que Jesus vai vencer, ele já venceu. Quem sai na expectativa de vencer é o anticristo, mas o seu Senhor, ele já é mais do que vencedor. Você acredita nisso? Então ele inicia o reino, ele inicia o seu reino, irmãos, anunciando para nós, dizendo o seguinte, já está tudo consumado, as coisas todas agora elas já estão prontas, estão realizadas. Você acredita que Deus já sabe o que vai acontecer nos próximos 50 anos da sua vida? Isso que me angustia, meu. Deus me deu uma revelação um tempo atrás, de 10 anos para frente, eu confesso, é angustiante, não pede esse trem para Deus não, porque você vê assim, quando, aí Deus vai cumprindo a conta gota, né? Outro dia eu briguei com Deus e disse assim, Senhor, por que tu falou para mim aquele negócio lá, que ainda não aconteceu, esse negócio eu não queria saber não. Aí o Espírito Santo vem e lembra a palavra, quem lê Bíblia ele lembra a palavra, quem não lê, fazer o quê? Aí ele lembrou a palavra, está lá em Amós dizendo o seguinte, que ele não faz coisa alguma sem revelar os seus antes. Está escrito lá. Aí Deus falou assim, eu te fiz saber porque você é meu amigo, porque você é meu filho, porque você é meu servo. E ele fala antes. Aí, irmãos, eu que sou sanguíneo, baiano, colérico, imagina só, para lidar com essa informação é complicado. Deus fala assim, 10 anos vai acontecer, eu vou te fazer isso, e você fica com aquele negócio. E aí você tem que ter o quê? Equilíbrio. Mas eu entendi porque Deus falou no meu caso específico para mim. É porque eu preciso equilíbrio, controle.
Deus trabalha na vida de cada um. O início do reino de Deus entre nós não é simplesmente para estourar rojões e fazer fogos, é para moldar a minha e a sua vida. Ele está moldando a sua vida. Aquele que é avarento, ele molda. Aquele que é independente, ele faz se tornar dependente. Quando eu casei, eu dizia assim, não, porque eu faço e aconteço, casei novinho, né, 17 para 18 com a minha mulher. Estou com a mesma mulher, viu? Hoje tem que falar bem, porque hoje em dia está complicado. Eu vou fazer 23 anos de casado e a gente, no início, era dono de si, né? Faço e aconteço. Aí eu tive que morar dependendo da minha mãe, depois morei dependendo da minha sogra. E aí essa coisa vai quebrando a gente, né? Vou te dar uma dica: se você acha que você pode tudo e tem nariz empinado, já vai fazendo amizade com a mãe e com a sogra. Porque pode ser que Deus vai te moldar e te fazer ser dependente, né? A gente costuma sempre a ditar, a dar, a fazer, e a gente começa a depender, a estender a mão para receber também. Antigamente eu ia nas igrejas, dava oferta, falava, não, irmão, não precisa não, tá, porque eu tenho. Hoje em dia o Senhor falou assim, não, você vai depender. Você entendeu o recado, né? A gente fica nessa dependência de Deus. O Senhor disse para mim há 1 ano e pouco atrás, olha, sai que eu não quero mais você na empresa. Eu vendi as 2 empresas que eu era sócio. Tinha uma vida muito boa, cartão de crédito, nem perguntava quanto era. Eu era mais ou menos como aquele irmão, passa aí, eu quero saber quanto é. Mas aí Deus me tirou, eu ganho mais ou menos 1/3 do que eu ganhava, então hoje tudo é contadinho, entendeu? Aquele negócio de ficar toda hora comendo no argentino, lá, restaurante chique, não, hoje em dia é Habib's, e aumentou Habib's, e eu percebi que aumentou, e eu não percebia quando aumentava. Eu não percebia que quando a esfirra aumentava, mas quando você começa a depender, você percebe que tudo aumenta. Para mim isso era R$1, agora aumentou 10 centavos. Aumentou, moço, 10 centavos. Falei, misericórdia. Deus vai trabalhando. O propósito do reino de Deus é quebrar a gente, irmãos. Ele vai moldando. Porque ele está pegando uma massa que não é mais a mesma que ele criou, que está deformada pelo pecado. E ele precisa colocar esse trem em ordem. E aí isso dá trabalho, gente. Isso dá trabalho. Vai moldando, vai moldando. E aí... por a gente é filho, filho dá trabalho. Quem tem filho aqui sabe, o negócio é complicado, né? Você fala, uma menina arrumou uma briga com a mãe dela e queria sair de casa e a mãe dela não sabia o que fazer. Pastor, me ajuda. Aí eu sentei com a menina, falei, menina, você quer sair de sua casa por quê? Não, porque eu quero ter independência, pastor. Minha mãe pega no meu pé. Eu falei, então vamos lá. Peguei uma canetinha, um papel. Quanto é que você ganha? Tanto. Você vai alugar aí 2 cômodos, você vai pagar tanto. Água, tanto, luz, tanto, despesa, você come muito pouco, como é que é? Tanto, tal, calculei. Aí achei que dava 2 vezes mais do que ela ganhava da despesa. Aí eu falei, você já parou para pensar nisso? Pastor, não passei. Então para de besteira, pede perdão para tua mãe, fica miudinho aí, porque você está no lucro. Às vezes a gente não quer ser dependente, mas nós não temos capacidade de ser independente. Na verdade, eu acredito piamente que não há um cristão que seja independente. Quando ele acha que é, Deus mostra que ele não é. Nós sempre somos e estaremos dependentes do Senhor, irmãos. Dependentes do Senhor. Esse mesmo Jesus que inicia o reino, ele demonstra agora a boa vontade de Deus para com os homens. Ele anuncia, ele vai representar agora, falar do seu reino, e as pessoas vão começar a entender o que é que ele quer, porque ele começa a dizer, olha, os antigos diziam isso, mas agora vocês têm que ser assim. Os antigos diziam assim, olha, se você pegar a mulher do teu irmão e deitar com ela, você é adulto, mas agora a graça não é tão leve como a gente imagina, né? Agora só de você pensar, fantasiar, você já é adúltero, cara. Antigamente os antigos diziam lá, se você ama o teu amigo, eu odeio o teu inimigo, mas agora eu digo que você tem que amar o teu inimigo, porque os pecadores amam os amigos e que bem há nisso, mas quem ama o inimigo vai conseguir ser modificado, porque você tem que estar pronto para naquele dia, quando a trombeta soar, você subir. O recado aqui é o seguinte, se tem alguma coisa que você não resolveu ainda, resolve logo, porque pode ser que Jesus volte hoje. E aí não dá tempo de pedir perdão, não dá tempo de reatar, e o Senhor diz assim, faz logo a tua parte, porque Ele quer nos preparar, e é por isso que Ele inaugura o seu reino. Aí o reino, e todo reino tem as suas armas, e Jesus, ele é esperado em Jerusalém, e os judeus de Jerusalém, uma raça assim mais elitizada, uns caras mais estratégicos, pensavam que Jesus vinha com um grande exército, que ia derrubar o Império Romano, ia matar o imperador, e os judeus, ia reinar, e a gente vai ser cabeça, não vai ser caldo. Esse é o pensamento de muito crente. Tem crente zelote que vai para a faca mesmo, porque ele quer acontecer no braço dele, mais ou menos é o que os crentes lá, os judeus acreditavam. E aí Jesus, ele começa com uma linguagem que desanima os caras. Ele começa a dizer assim, Lucas 6, capítulo 6, versículo 31 a 38, no estabelecimento do reino dele, ele diz assim, como vocês querem que os outros lhes façam? Lucas 6, 31 a 38, façam também vocês a eles.
Que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Ó, emprestou, captou aí? Devolução integral, os pecadores esperam. Amém, porém amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Vai ser crente assim para lá. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, vocês não serão julgados. Não condenem, não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem, lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Vocês creem nesse negócio? De verdade, vocês creem mesmo? Quando eu vim para Jesus, eu era um cara endividado, eu devia ir para uma agiota, e a cobrança da agiota era assim, o cara ligava e eu morava na minha sogra, de favor, e aí, ô Nilton, vai pagar o rapaz, me dá mais um prazo aí, falou, ó, você sabe, né, meu, você sabe, se não me pagar, você é obrigado, e aí, você tá ligado como é que é? Eu falei, tô, meu, fica calmo. A cobrança da agiota não é por duplicata, né, é na base da arma. Aí eu falei, meu Deus do céu, e aquela luta, aí eu conheci um cara, a gente foi para a igreja, e a primeira coisa que esse cara fez, irmão, ele falou assim, aquilo para mim representou, hoje entendendo a palavra, a ação da graça sobre o pecador. Ele chega e fala assim, ó, que te inquieta? Eu falei, não, o cara está me ameaçando, vai me matar, eu devo para ele, ele me pegou, foi lá no agiota, chegou, eu me lembro até hoje, desceu do carro, falou, nem deixou eu descer, não, fica aí que eu vou lá falar com ele. E eu não queria descer mesmo também, e ele foi lá para o agiota, e ele falou com a agiota assim, ó, Fernando, ele falou assim, falou lá, quanto é que eu devia, tal, o cara falou, ele arrastou o talão de cheque, paga a dívida dele. Aí veio e falou, ó, o cara não vai te ligar mais, paguei toda a sua dívida. Ai, como é bom vir para Jesus, irmão. Esse cara nunca me cobrou, eu já tentei pagar, ele falou assim, você não me deve nada. Eu fico pensando, tá, o reino de Deus espalha graciosidade. O reino de Deus é bondade, e a bondade de Deus, ela transborda. Aí, recentemente, um tempo atrás, eu comecei a ajudar um cara também nesse sentido, e eu encontrei esse meu amigo, ele falou, aí eu falei para ele, pô, fulano passou isso, tá, fazendo isso aqui por ele. Aí ele olhou para mim e falou assim, ele esqueceu do que ele tinha feito por mim, e falou, meu, por que você se mete nessas coisas? Aí eu olhei bem para ele e falei, porque um dia alguém fez por mim, aí ele olhou, deu risada, falou, isso é fogo. Percebe? Quando você faz parte do reino, a cultura do reino vem para a sua mente, e aí você começa a compartilhar também. Antigamente eu era avarento, pensava em mim, agora eu vi que outros pensavam em mim sem pedir nada de mim, e aí esse negócio abençoa a minha vida, eu vou abençoar a vida de outros, e o reino de Deus funciona assim, ele vai implantando. Se fizermos parte desse reino, as nossas armas, ou seja, a nossa conduta, ela não pode mais ser como a conduta que nós tínhamos antigamente, ela muda a nossa vida. Ela interfere na nossa forma de ser. Estou terminando, viu? Não sei se já deu a hora. Deu a hora, não? Você falou 2 horas, então estou tranquilo. Influencia a gente, irmãos. Quando eu não tinha Jesus, eu tinha raiva de gente e não falava mesmo, não. Tinha raiva, eu falava, eu quero saber desse cara, não. Agora, quando você tem a Jesus, o Espírito Santo te impele a você não ser como você quer ser. Se você é reino, a reação tem que ser diferente. Quem é reino é taxado de bobo, porque a pessoa bate e você oferece outra face. O reino está em mim. Quem não é reino, eu sou crente, mas não sou bobo. Ah, você é bobo, porque você não é reino. Você não compõe o reino de Deus. Quem faz parte do reino de Deus não vive mais segundo a sua ótica, a sua reação, a sua política, a sua filosofia, a sua ideologia. Quem é reino de Deus agora, antes de reagir, vai olhar para a palavra e falar assim, Senhor, nem precisa olhar para a palavra, porque quando você lê a palavra, o Espírito Santo te lembra. Naquela hora que você não quer que lembre. Ontem eu estava voltando lá da Zona Sul, fui pregar para os homens lá, todo na paz no carro, conversando com o irmão, daqui a pá, bateram na minha Ferrari vermelha ali. Minhas moedinhas caiu tudo no chão, eu olhei e falei, não é possível. Aí eu desci, né? Falei, arrebentou a traseira do carro. Só fez uma marquinha, um negocinho lá no para-choque, visivelmente não fez nada, não sei lá para dentro. Aí eu olhei para o cidadão, aí saí 2 homens, tem 2 mulheres lá atrás. O cara olhou, rapaz, eu falei, você não viu não, moço?
Ele falou, não, eu estava conversando com meu amigo. Aí eu falei, tá bom, poxa, seu carro arrebentou, né? O meu não fez muita coisa. Tá bom então, vai com Deus aí e tal. Eu falei, isso é outra época. Como é que você está conversando, rapaz? Você está maluco? Quem é reino reage diferente, irmãos. Quem é reino, quando alguém tramou contra você, você vai orar abençoando. Quem é reino, quando alguém te bater, você apanha calado. Porque a Bíblia diz, não sou eu, a Bíblia diz que os discípulos aqui, não são maiores ou melhores que o mestre. E se o mestre apanhou na cara, recebeu coroa de espinho, foi crucificado, sofreu, irmão, foi humilhado, quem sou eu para dizer para Deus, Senhor, você é tudo, menos ser humilhado. Ih, meu irmão, você orou errado, é aí que Deus vai te pegar. Então ele instala o reino, aí chega no finalmente, que a gente precisa terminar, né, a pregação. Que Jesus vai consolidar o reino. Ele inicia o reino num coxo, na estribaria. E ele estabelece o reino no Calvário, no Gólgota, crucificado. É lá no Calvário que o reino de Deus, que não é uma promessa humana e falível, mas é uma promessa poderosa e real, que garantida pelo próprio Senhor, Ele mesmo faz questão de consolidar. Algumas coisas me encantam em Deus assim, sabe? Tudo, mas tem coisas que me chamam a atenção. Quando lá em Isaías 43, 25, que Deus fala para o... 1 43, 18, ele diz para o povo assim, não lembra do teu passado, esquece dele e tal, segue a tua vida, porque eu estou fazendo coisas novas. Aí Isaías 43, 25, ele vai dizer, porque eu mesmo, Senhor, não me lembro mais do teu pecado, por amor de quem? Por amor de mim. Deus se coloca como garantia. Isso me impressiona em Deus. Porque Deus olha para a terra, para as galáxias, e Deus não vê nada que seja digno de penhor. Aí Deus diz assim, eu me ponho como penhor na minha promessa. Irmão, e quando Deus se bota como penhor, você pode descansar nele, porque ele nunca falhou e nunca falhará. Alguém diz assim, essa outra parte você corta também, tá? Eu vou falar aqui só para não... Eu disse no regionais, né? Posso contar, Fernando? Acho que eu vou contar. Não sei o que eu conto, será que vão escandalizar? Escandalizar não. A minha esposa chegou uns 30 dias atrás e falou assim, meu amor, você tem coragem de me trair com outra mulher? Eu falei assim, eu não posso dizer que eu não tenho. Eu posso dizer que eu não quero. Porque se eu disser para você que eu nunca vou trair, eu sou homem. Como é que eu vou falar? Não, confia em mim. Eu falei, não, eu prefiro dizer assim, poder eu posso que eu sou homem, mas eu não quero. Eu estou sempre agarrado não, eu peço sempre que Deus me agarre, que até para agarrar a gente é ruim. Dependência de Deus. Isso choca porque alguns falam assim, o cara é bispo, fala um negócio desse. Pois é, eu sou homem carnal dependente de Deus. E eu prefiro morrer assim, dependente dele. Porque todos que eu conheci que disseram, nunca farei cair, então eu não quero cometer o mesmo erro. Aí eu olho para essas coisas, consolidação do reino, a entrega do Senhor na cruz, como garantia real, e ele vai dizer assim, Lucas 23, 33 a 43. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, uma à direita, outra à esquerda. Jesus disse, olha só, irmão, no pé da cruz tinha lá o povo dizendo assim, miserável, você tem que morrer mesmo. Um ladrão complicado dizia para Jesus, se tu és o Messias, desce daí, salva-te e a nós. O outro ladrão, que para mim é o cara mais crente do Novo Testamento, para mim não é o centurião, é o ladrão da cruz, porque como é que o cara está crucificado vai pedir reino para um cara que está crucificado? Eu sou meio complexo nessas coisas de... O Antigo Testamento o povo diz assim, sabedoria é Salomão, para mim não é Salomão, para mim é Ezequiel. Ezequiel, esses ossos podem viver? Senhor, tu sabe, para mim é o cara mais sábio, porque ele não puxa para ele, esse senhor que sabe. Se tu disser que pode, pode. Se tu disser que não, não. No Novo Testamento, eu vejo esse cara olhando para Jesus, ele ia morrer, não tinha jeito, estava crucificado. Ele olha para Jesus e não pede para descer. Não pede para Jesus tirar. Ele só pede para Jesus, eu creio que você tem um reino. Deixa eu entrar no teu reino. E Jesus disse assim, ainda hoje estará comigo no paraíso. Ok, ainda hoje estará no paraíso, irmãos. É promessa de Deus. Lucas 23, seguindo. Ele diz assim, Jesus com aquele povo todo zombando e os ladrão lá endemoniado. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados aproximando-se também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo.
havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso respondeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então, ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Olha só, irmãos, o êxito do estabelecimento do reino de Deus se dá no sacrifício da cruz, pelo qual o ser humano pode agora ser religado ao Criador. É um reino que não tem crise, que não pode ser abalado. É um reino que ao terceiro dia ele ressuscitou, está vivo, e a Bíblia diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele está presente no meio desse. Ele está conosco, ele não nos abandonou, não virou as costas. O sucesso do reino de Deus nada tem a ver com ouro, com prata, com coisas desse mundo, comida, bebida, nada disso. Tem a ver com essas promessas reais e poderosas. O reino de Deus inaugurado por Jesus perdura por mais de 2000 anos. Isso não é obra humana, é obra do Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso. Por isso eu quero convidar você, ou gerar em você uma inquietação, para que você comece a olhar para a sua vida e comece a perceber o seguinte: o mais importante você já tem. O mais importante nós já temos. Jesus está conosco. Jesus está conosco. Aí alguém diz assim: não, mas Jesus, isso é mentira, essa conversa. Acho uma fala tão idiota quando a pessoa não conhece a Deus e ela diz assim: não, Jesus não, isso é tudo mentira, isso é coisa da cabeça dos crentes. Eu falo: Deus tem misericórdia, porque um dia eu fui idiota também, mas o Senhor me alcançou e pode alcançar outros idiotas e vai fazer em nome de Jesus. Deus é bom, Ele alcança, Ele trata. Quando falavam de Deus para mim, eu dizia assim: que Deus, meu Deus é aqui, ó, a minha capacidade. Fica aí falando de Deus, esperando em Deus, vocês vão ver o que vai acontecer. Mas hoje eu posso olhar e dizer assim: Deus, como é bom crer e confiar no Senhor, esperar no Senhor. Podemos nos alegrar, pois o sinal da aprovação divina não está no sucesso terreno, e sim na nossa fé, confiante nele, que ele virá. O sinônimo de ser próspero não indica a bênção de Deus. As coisas materiais não significam que Deus está gostando de mim, não é? Tem gente que ganha milhões e doa outros mil e Deus não está aprovando. E prosperidade não é sinal de bênção, de presença de Deus. Não podemos trocar o reino de Deus pelo reino do homem. Então, quem sabe nessa noite você tem no seu ser, como eu tenho no meu, algumas inquietações ou ansiedades. E eu convido a você a falar com Deus nessa hora, a dizer: Senhor, me ajuda a lidar com isso, porque eu preciso descansar no Senhor. Eu e meu sócio, quando a gente começou a ganhar muito dinheiro, a gente entrou numa neura assim, dava 6 meses trocar de carro, 6, 7 meses a gente virou um vício. E aí tinha vontade de trocar lá, comprava, e era assim. E hoje eu faço um exercício forçoso, né? Eu tenho uma Ferrari vermelha que está aí fora, é um vermelho Ferrari Uno, e eu poderia comprar um outro carro. Eu coloquei o meu lá para vender, eu falei: não, eu vou ficar com esse. Mas por que você está com esse? Porque eu preciso trabalhar mais isso em mim, sabe? Eu preciso me acomodar as coisas mais simples. Deus, eu preciso aprender. Não estou criticando o seu carro não, irmão, pelo amor de Deus, não vai pegar lá fora não, cada um tem um carro que quer. Mas é coisa que cada um Deus trabalha de um modo específico. Eu falei para minha esposa: vamos ficar pensando em comprar outra casa, apartamento não, vamos ficar aqui mesmo onde a gente está. Está faltando de comer? Não, de beber não. Então tá bom, tem de comer, de beber, de vestir, né? Vamos aproveitar a vida, louvando a Deus porque Ele já nos deu o dom que é a própria vida que nós temos. Então estas coisas vai nos lançando, irmãos, numa confiança maior em Deus. A gente deveria vir a um templo como esse só para dizer assim: Jesus, te amo, te agradeço. Eu não deveria vir aqui trazer nem questões nenhuma para Senhor, eu estou preocupado com isso, porque nós deveríamos confiar a tal ponto que essas coisas a gente nem questionaria em oração a Deus. Senhor, Tu está comigo. Joyce Meyer diz uma coisa interessante no livro dela. Ela fala que enquanto ela pediu sinais de Deus, e dependendo de sinais, o ministério dela não fluiu. O dia que ela decidiu, ela falou: não vou mais, se o povo der glória, não der glória, se eu sentir, não sentir. Deus, eu creio que Tu é comigo e acabou. O ministério dela explodiu nos Estados Unidos e fora dele. E às vezes a gente vive tão à base de sinais: Senhor, se Tu és, Senhor, faz isso, Senhor, responde. E Deus, sinceramente, já está ficando, não vou dizer que é cansado, porque é a linguagem humana, mas como nós somos humanos, eu vou usar a linguagem humana. Deus já está por aqui com alguns de nós. Que a gente fica dizendo toda hora um sinal, uma prova, parece que a gente não confia em Deus. E a Bíblia diz que quando eu me aproximo dele, eu tenho que ter fé,
confiar. E fé, Hebreus 11, versículo 1, eu não estou vendo, mas eu creio, descanso tranquilamente. Você não está vendo que... Não, fica tranquilo. Às vezes as pessoas dizem assim, mas o Ronildo vai... Não, rapaz, fica em paz, vai dar tudo certo. Mas como é que você tem essa paz? Vai dar certo. Estou lá no meio do povo, o povo querendo me pegar de pau, os crentes preparando lá, o sindicato está na porta da igreja. E o povo tem uns crentes raivosos, né? Quer pegar o presidente, e aí fica. E tem uns pastores que vai comigo, os caras ficam assim meio assustados. Ronildo, eu falo, calma, rapaz, vai dar tudo certo. A pessoa vem e reclama, bicho, não concordo, só é muito dia. Eu falo, só é um moleque, só é amém, irmão, vai dar tudo certo. E os irmãos, rapaz, calma, não vai dar tudo certo, irmão, Deus está conosco. Vai dar tudo certo. E as coisas vão acontecendo. Comece a colocar Deus na frente, sabe? Mas assim, não é aquela fala feita, a frase, o jargão, né? Creia, eu creio, acabou. Nilton, se isso acontecer, não, se morrer é porque Deus quis, se viver é porque Deus quis, se tiver é porque Deus quer, e se não tiver é porque Deus não quer. Pronto, coloque-se em pé em nome de Jesus.